rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, é com grande alegria que estamos de volta, em contato com vocês, internautas, amigos que estão acompanhando essa série de programas que temos elaborado sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra básica do codificador Allan Kardec. É muito importante nós nos determos no estudo, na compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estaremos analisando o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós já comentamos desde o capítulo 5, quando se falou de bem-aventurados aflitos, o sentido das bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, aquele momento marcante dos ensinos de Jesus, quando ele faz uma série de proclamações e convites em torno das bem-aventuranças, que na verdade aventurança tem o significado de destino, de futuro, não é? Então não é algo que se define e que acontece num período curto de uma única existência. Mas na compreensão do Espiritismo, a aventurança ela vai se concretizando. Nós vamos conquistando-a ao longo das várias vidas. Aí sim, então, nós conquistamos as bem-aventuranças. Então é essa a ideia principal que deve ficar registrado nesses convites e nessa proposta que Jesus faz aos homens, através daquele momento simbólico em que ele falou para a multidão ali que o ouviu nas proximidades de Cafarnaum. Então, quando nós temos Mateus registrando bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, nós temos que considerar esse convite que Jesus faz aos pobres de espírito. Mas pensem bem, há traduções, porque nós sabemos que o Novo Testamento originalmente foi escrito em grego, depois passou por traduções para o latim, gerando a Vulgata, e da Vulgata ocorreram traduções para outros idiomas, para o inglês, para o francês, e em cada uma dessas traduções, e mesmo a Vulgata em latim, foi sofrendo também adequações dos chamados copistas, Então nós sabemos que há traduções que usam a expressão bem-aventurados os pobres em espírito, porque pobres de espírito, para nós, no entendimento da língua portuguesa, pode dar um sentido completamente diferente. Podemos imaginar como pobreza de espírito, até como uma situação de pessoas que têm deficiências mentais, morais, ou seja, tem alguma pobreza na sua maneira de ser e de reagir. Então é esse sentido que não é adotado, não é o válido para essa proclamação de Jesus de bem-aventurados os pobres de espírito, ou que ficaria até mais fácil de entender, dos pobres em espírito. Porque quando nós falamos de pobre em espírito, nós estamos então igualando as situações. Todos nós somos espíritos encarnados agora, e existem os espíritos encarnados. Mas espírito é sinônimo de inteligência, de chama, de luz. Então nós podemos ter pobreza naquele instante, naquele momento, pobreza em luz, pobreza em expressão, problemas em luminosidade, vamos assim dizer, mas não sermos
na origem nossa, na maneira de ser e de reagir, impedidos de um progresso e de um aprimoramento. Então é essa a ideia que é importante nós registrarmos muito bem nessas considerações que nós fazemos em torno do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam, Jesus, segundo Allan Kardec, quando ele falou desse convite, ele não está entendendo ou chamando exatamente os homens desprovidos de inteligência. Então não é aquele sentido vulgar, né, que nós falamos no início, mas ele está chamando os humildes. Ele está dizendo que o reino dos céus é dos humildes e não dos orgulhosos. Então essa interpretação dada por Allan Kardec, né, logo no início dos comentários que ele fez no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam, quando nós encontramos essas observações de Kardec, fica claro que quando nós olhamos na história do nosso mundo e até no contexto da atualidade, muitas criaturas que nutrem o orgulho do conhecimento, o orgulho da sabedoria, o orgulho de deter o poder, o orgulho de deter o poder pelo conhecimento e pela sabedoria. Então é exatamente o grande problema que atrapalhou o progresso da humanidade ao longo dos tempos. Então, no seio das principais religiões ao longo dos tempos, e nós não estamos criticando as religiões, estamos criticando as pessoas, que pode ser que nós mesmos fizemos parte daqueles contextos anteriores. Então, nessas condições, a arrogância de achar que nós somos o detentor do conhecimento e o outro não sabe. Nós temos o poder da interpretação e o outro não pode. Nós temos o poder e a possibilidade da inspiração e o outro não pode. Então isso criou um grande cerceamento e uma grande separação. Eu diria uma hierarquia, né? Daqueles que detêm o poder espiritual e aqueles que não detêm o poder espiritual. E o Espiritismo vem romper com isso. Essa é a grande diferença. E vem mostrar que o orgulho do conhecimento, gerando inclusive vaidade, essas expressões todas, são típicas então dessas cenas que nós encontramos nos meios profissionais, no meio acadêmico, nas universidades, no meio religioso, né? Quando temos as hierarquias das autoridades religiosas, e a gente pode até de repente encontrar no meio espírita, né? Entre dirigente de centro, médium, expositor, que nutrem um certo orgulho, uma certa vaidade, por uma posição passageira e efêmera que ocupam. Então nós temos que compreender sempre que nós somos espíritos encarnados e que nós voltaremos a viver no mundo espiritual e retornaremos ao cenário físico através da reencarnação. Então é sempre prudente, é sempre melhor aproveitarmos as nossas oportunidades e evitarmos aquelas duas grandes chagas da humanidade, né, que Allan Kardec aponta nos seus livros, que é o orgulho e o egoísmo, né? Então é isso que deve ser evitado na prática para nos sentirmos bem-aventurados como pobres em espírito, bem-aventurados por estarmos buscando a compreensão, nos esforçando pela prática da humildade, o que não é fácil. Então, nessas condições, Allan Kardec também coloca, nesse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, outros versículos de Mateus, e que ele chama atenção no subtítulo: todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, aí ele transcreve trechos de Mateus. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio dele e lhes disse: eu vos digo em verdade,
se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilha e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então ele estava aproveitando uma oportunidade, né? Atendendo a pergunta, a solicitação de uma senhora que apresentou os seus filhos e mostrando uma simbologia, inclusive. E a simbologia é de mostrar a simplicidade, a espontaneidade de uma criança como características que um adulto poderá ter desde que não nutra o orgulho, a vaidade e a prepotência. É essa a ideia. Então ele não estava querendo trazer a criança para si. É apenas uma analogia, uma expressão que ele utilizou para melhor compreendermos o princípio da humildade, não é? E que aqueles que queriam colocar a criança, os seus filhos, em destaque, né? Era esse o contexto do diálogo que foi refletido tanto por Mateus como por Lucas e transcritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessas condições, é lembrado inclusive aqueles lugares, né, que se preocupava no ritual da época, lugar de destaque nos banquetes, a proximidade. A mesma coisa somos nós quando ficamos lutando, né, esgrimindo até para obter local de destaque, próximo a um dirigente, próximo a um médium, próximo a um orador, e muitas vezes até nos colocando como porta-vozes, né? Como sendo o representante, o principal intérprete de fulano ou de beltrano. Então é isso que nós temos que meditar em nossos dias e lembrarmos, né, desse capítulo importante, que é o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali, os espíritos, através de Kardec, fazem comentários belíssimos, deixando claro que todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, é essa a situação de, entre aspas, se forçar barras, né? De se criar situações, é que um dia será desmontado e será realmente mostrado a real situação, a realidade de cada uma dessas pessoas. Então, como espíritos encarnados, será sempre muito importante nós nos colocarmos em ritmo de aprendizagem dos valores e das virtudes de natureza espirituais, não é? E alicerçados nos ensinos morais de Jesus, e que são ampliados e comentados pela doutrina espírita. É interessante, inclusive, que nesse mesmo capítulo, Allan Kardec também comenta versículos de Mateus, dizendo que, na verdade, eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. Muitas vezes, essas pessoas que ficam cultivando o orgulho, a vaidade e a arrogância pelo fato de se considerarem sábios, de terem muito conhecimento, ficam tão fechados que eles fazem aquilo que Edgar Morin chama de cegueiras do conhecimento. Não aceitam nada novo, nada diferente daquilo que eles criaram, mentalizaram. Então as pessoas mais simples, mais humildes, são mais abertas, não é? Essa que é a ideia. Então, aqueles que são simples, os pequenos, são aqueles que aceitam melhor essas revelações, como foi dito aqui por Jesus, registrado por Mateus e transcrito por Allan Kardec. Então, são situações que nós temos que trazer para a realidade do mundo em que nós vivemos.
Então o orgulho é comparado por Allan Kardec como a catarata. A catarata que obscurece a vista nossa. Quem tem catarata sabe que a vista começa a ficar embaçada, né? Então esse é a mesma situação, a mesma consequência de quem cultiva o orgulho. A vista dele fica tão embaraçada para ver as pessoas, identificar as pessoas e o mundo, que ele se fecha em si mesmo, nas suas ideias e nas suas convicções. Então, na verdade, os espíritos, nas mensagens, inclusive transcritas por Allan Kardec nesse capítulo, uma mensagem das mais longas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo espírito Lacordaire, fala exatamente sobre o orgulho e a humildade. Então são duas situações que nós temos que aprender, não é, a encarar aqui na nossa vida terrestre, na nossa reencarnação, superar os lances do orgulho e aprendemos a cultivar a humildade. Assim, Lacordaire, ele encerra essa longa mensagem dizendo o seguinte: mas não será assim, retornai a Deus, vosso Pai, e então todos vós que houvermos servido ao cumprimento da vontade de Deus, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Então é o grande exercício ao longo das nossas reencarnações, das nossas vidas, né? É também uma mensagem que é assinada por Adolfo, bispo de Argel, né? Que fala que muitas vezes nós lamentamos as calamidades que nós criamos e amontoamos aqui na Terra ao longo das nossas vidas ou de uma única existência. E porque nós desprezamos a moral de Jesus, o respeito ao próximo, o respeito é a natureza. Então, Argel diz o seguinte: não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. Então chega um instante em que nós, seres espirituais reencarnados, passamos a receber, entre aspas, as cobranças, ou nos colocamos em situações em que nós somos testados para verificar se nós já aprendemos a lição e não incorremos naqueles erros dos abusos, né, de ordem material, de ordem moral, desrespeitando as pessoas com base no orgulho e com base na arrogância, né, que muitas vezes cultivamos em vidas do passado. E é interessante que nesse capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca uma mensagem que vale a pena ser lida e comentada. É assinada pelo espírito Ferdinando e foi recebida na cidade de Bordeaux no ano de 1862. A mensagem se chama A Missão do Homem Inteligente na Terra. Então vejam bem, quando ele está falando nesse capítulo 7º de bem-aventurados os pobres de espírito, e que nós fizemos a consideração a respeito dos pobres em espírito, e o foco é sempre essa relação entre orgulho, arrogância e humildade, é importante então verificarmos o que pensam os espíritos sobre a missão do homem que efetivamente é inteligente na Terra. Então diz o seguinte, esse espírito: não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligências deste globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Ou seja, quem tem o conhecimento real e a sabedoria deve ser simples, deve ser acessível e não demonstrar supremacia, né? Ou a ideia de tentar subjugar as pessoas. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver
a vossa inteligência, é que ele quer que dela useis para o bem de todos. Então o conhecimento e a inteligência deve ter um sentido providencial de colaboração com o bem comum, com o bem da humanidade. A vossa inteligência é que ele quer que use para o bem de todos, porque é uma missão que Deus vos dá. Isso é muito importante, então. Colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a seu turno as inteligências retardatárias, aquelas que ficaram para trás. Então é o sentido de colaboração, é o sentido de participação no contexto em que nós vivemos. Não de nos isolarmos e nos encastelarmos numa torre de cristal, mas aquele que sabe, que tem conhecimento, ele tem que ombrear e ajudar que os outros também atinjam essa situação. Aí prossegue o Espírito. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra o que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir o seu patrão? Ou seja, a inteligência, as condições de sabedoria devem ser usadas para o bem e não para tentar derrubar o outro, ameaçar o outro, comprometer o próximo. Isso é muito importante porque é comum nós vermos isso nos chamados jogos de poder, nas disputas, né, políticas partidárias, políticas acadêmicas universitárias e políticas no meio religioso também, não é? Aí prossegue o Espírito. Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Porque nós encontramos na história da nossa civilização homens extremamente cultos, preparados, inteligentes, mas que colocam essa inteligência a serviço da destruição de ideias boas, do contexto social e do próprio homem. Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a que tudo deve. Então, para encerrar, é muito bom nós lermos esse trecho da mensagem de Ferdinando, que resume a missão do homem inteligente na Terra e essa luta entre orgulho e humildade. Diz ele: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Então é essa a conclamação que o Espírito Ferdinando faz, encerrando essa mensagem, Missão do Homem Inteligente na Terra, e o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixamos, pois, a todos vocês essas lembranças à guisa de reflexão para o nosso dia a dia. Até um próximo programa.